te agradecemos, Jesus. Nós bendizemos o seu nome, porque tu és a pérola de maior valor. Ter conhecido o Senhor mudou o sentido das nossas vidas. Ou melhor, conhecer o Senhor trouxe sentido às nossas vidas. Conhecer o Senhor trouxe luz ao nosso destino, nos trouxe clareza no propósito. Conhecer o Senhor apagou o nosso passado, o passado que nos condenava, o passado que nos fazia indignos. Tudo isso naquela cruz tu fizeste por mim. Tu mudaste a minha história. E eu te agradeço. Eu te agradeço, Jesus. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Reconheça a obra da cruz do Calvário. Tudo perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. Perde seu valor se comparado ao teu amor, Senhor. E tudo perde seu valor se comparado ao... E não há palavras, pra te descrever. Meu coração se cala, não compreender. E eu entrego pra não te perder. Diga que não há palavras, e não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala, não compreender. E eu entrego pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. Feche seus olhos por alguns instantes e tente pensar um pouco sobre aquilo que Cristo te deu, a nova vida que Ele te deu. Tente lembrar um pouco quem você era, por mais que não exista orgulho nisso. Mas se lembre agora em quem Ele te tornou, em quem você é. E se você tiver motivos para agradecer, levante suas mãos aos céus e agradeça a Ele. Não se esqueça dessa trajetória nunca. Não desvalorize isso. Não se acostume com isso. Ele mudou a sua eternidade. Ele mudou o seu nome. Ele mudou a sua história. Ele te transportou. Ele te transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Você faz parte do reino do amor de Deus. Porque a cruz te colocou neste lugar. E neste lugar Ele não te acusa, Ele não te aponta o dedo. Ele te diz: meu filho, minha filha, eu acredito em você. Não importa quem você era, porque Ele não te olha de lá, Ele te olha de quem você é. E você é filho
de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Não há palavras pra te descrever. Meu coração se cala por não compreender. E eu entrego tudo pra não te perder, pois nada vale o mundo se eu te conhecer. Eu queria que você aplaudisse o Senhor por melhor que você tiver. Louvado seja. Louvado seja. Você pode sentar. Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e paz. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Nós já vamos ler. Nós vamos falar um pouco acerca de mentalidade. Nós vamos falar a respeito de alguns temas na Bíblia que representavam uma mentalidade que predominava sobre um povo. Como algumas pessoas já comentaram aqui, William, Carlinhos, onde Deus nos deu uma noite sobrenatural com os jovens aqui, amém? Foi um tempo onde Deus falou conosco. Eu aprendi uma coisa, gente: não subestime os guitarristas. É brincadeira. Só que eu quero usar um pouquinho o exemplo de ontem, porque ontem ela conseguiu dar a introdução daquilo que eu queria falar hoje. E ela foi o exemplo vivo da mensagem de hoje. Ela compartilhou que a mudança que vinha acontecendo na vida dela, na mentalidade dela, começou a despertar nela, ou melhor, a nova mentalidade que ela estava recebendo começou a encorajar ela a entrar em alguns lugares. E por que eu brinquei, não subestimo uma guitarrista? Porque quando talvez, ou melhor, se eu perguntasse para todos aqui, ou para a maioria, quem é a Carol? Como ela tem dois nomes, gente, nós vamos falar, um é Carol, certo? Seu nome mesmo é Rafaela Carolina. Aqui até eu chamo ela de Carol, mas tem gente que conhece como Rafaela ou como Carol. Se eu perguntasse quem é a Rafaela Carolina, ou a Rafa, ou a Carol, para quem conhece ela dos cultos, o que você diria? Quem é a Carol? Ela é o que, gente? A guitarrista. E o que ela disse é que chegou um momento que ela percebeu que o que Deus tinha para ela era muito mais que tocar uma guitarra. E o fato dela pensar assim, Deus começou a gerar algumas coisas no coração dela, a ponto dela ontem, no momento da palavra, pegar a palavra e o Espírito Santo usar ela para tocar a vida de outras pessoas. Pastor, o que isso tem a ver?
se ela continuasse pensando que ela fosse apenas uma guitarrista, era isso que ela ia continuar sendo. A forma que você pensa te faz ter uma visão limitada ou te faz ter uma visão ampla acerca de algumas coisas. Só que preste bem atenção, o que Deus tem para fazer na sua vida está fundamentado na sua forma de pensar. Isso parece humanismo, isso parece um entendimento natural, mas não é. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter a nossa mente renovada. Por quê? Deus tem muito mais para mim e para você. E tudo que nós precisamos é pensar, ver como Ele vê. Quando a Carol permitiu com que a mentalidade dela de guitarrista mudasse, ela deixou de ser apenas guitarrista e se tornou a guitarrista ministra. Você está entendendo, não? Quando nós entendemos o para que fomos chamados, o porquê fomos chamados, nós começamos a perceber que algumas coisas que tem no meio do caminho fazem parte daquilo que Deus tem para fazer, mas não é a totalidade. Há muito tempo atrás eu fui ensinado, quando eu cheguei na igreja não vou lembrar, é que eu fui de outra igreja antes, tá, gente? Vamos lá. 25 anos atrás. Não é que eu sou velho, é que eu cheguei muito novo. Eu fiquei 7 anos em outra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu não tocava nada, nem me simpatizava com instrumentos. Depois de um tempo eu comecei a tocar. E eu comecei a tocar contrabaixo. E para mim foi ensinado o seguinte, esse é o seu ministério. Esse é o seu ministério. Você vai tocar. E as pessoas vão ser tocadas. E glória a Deus, gente. Eu passei 7 anos naquela igreja. Depois eu me desviei um período. Depois me casei. Depois de uma semana de casado, nós viemos para o Ministério Gerando Filhos. Amém? Que na época nem era Ministério Gerando Filhos, mas a história é muito longa. Fica para outro dia. E lá eu comecei a ser ministrado pelo nosso pastor, que Deus tinha algo maior para mim. Entenda, eu tinha recebido algo, um ensinamento, que o meu ministério era tocar só. E eu costumo dizer que eu entrava na igreja mudo e saía calado. Eu entrava, subia o meu instrumento, tocava o meu instrumento mudo e saía calado. Porque essa era a mentalidade que eu tinha. Foi isso que a mim foi ensinado. E aí quando eu cheguei, comecei a ser ministrado pelo pastor, ele falou, Deus tem algo maior para fazer na sua vida e através da sua vida. E aí ele falou algo para mim. Ele falou, a sua vida e a sua caminhada com Deus não se resume num instrumento que você toca para Ele. E eu falei, pronto. Aquilo me deixou em crise. Porque eu achei que estava tudo resolvido. Eu já entendi o que Deus quer que eu toque um instrumento. Esse é o meu ministério. E aí chega alguém que diz, não. Eu falei, como assim? E eu comecei a me abrir para aquilo que Deus tinha. E eu comecei a permitir com que a minha forma de pensar fosse mudada. E só aí que Deus começou a fazer algumas coisas. Por que Deus não tinha feito antes?
Porque a minha forma de pensar, o que eu consigo entender e dimensionar, pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida. E não é que Deus não tinha. Sim, e aí sabe o que eu comecei a entender? O instrumento que a gente canta. Se Deus nos deu uma voz, pelo menos que seja boa aos ouvidos, esse é apenas mais um presente que Ele deu para que você desenvolva o propósito. Mas Deus sempre tem algo mais para fazer. Pastor, mas aí eu tenho vontade de tocar, eu tenho vontade de cantar. Primeiro, você precisa ver se você tem chamado para isso. Segundo, entenda que não se resume nisso. Eu vou te dizer uma coisa. Houve alguns momentos que eu já falei para Deus, e até em algumas conversas com o meu pastor, eu disse: pastor, se algum dia eu tiver que ser colocado na parede, e eu tiver que escolher entre o ministério de louvor e o ministério pastoral, eu deixo o ministério de louvor. Pastor, por quê? Porque eu entendi que a dimensão que Deus tem, aquilo que Deus tem para fluir no pastoral é muito maior do que aquilo que Ele tem para fluir no louvor. Eu não estou desmerecendo o louvor. Você está me entendendo? Mas não se resume nisso. E existem lugares que nós só podemos acessar em Deus se a nossa mentalidade expandir. Se nós podemos nos ver naquele lugar, a palavra talvez seja essa. Enquanto a Carol se via tocando só guitarra, ela tocava só guitarra. E quando ela começou a se ver como uma ministra, ela começou a ministrar. E sabe o que é fantástico? A mensagem de ontem não teve nada profundo teologicamente falando, mas fluiu a realidade dos céus, a realidade da mensagem na vida dela. É isso que nós precisamos buscar no reino de Deus. Ter a mente de Cristo, ser aquilo que Ele quer que sejamos. E quando nós nos abrimos para isso, nós começamos a acessar e viver algumas coisas. Existem coisas que não vão passar de histórias, de conhecimento de outros, se nós não estivermos dispostos a acessar aquele lugar. Só que eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei você, mas eu não quero ficar contando testemunhos de outros. Eu quero contar o meu testemunho. E não estou falando de soberba e arrogância, não. Eu estou falando de eu viver, de nós vivermos uma experiência. De nós falarmos de uma realidade. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. Todo mundo achou, gente? Fácil achar, né? Gênesis 11 diz assim, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua, uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviam de pedra e o betume de argamassa. Fica a dica aí para os pedreiros, viu, gente? Como está caro o material, quem quiser pode começar a inventar isso aí. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E a tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos voltar nesse versículo. Disseram, verso 4, disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso
nome. O nome de quem, gente? O nosso nome. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade. Para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrições para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Até aí, gente. Gente, o que eles começaram a construir? Me ajuda aí. O quê? Uma torre. E o que eles queriam com essa torre? Chegar aos céus. Vamos lá. Quando você sai da sua casa, você vem até esse lugar, qual é o seu propósito? Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você já vai entender. Qual é o seu propósito? Você vem fazer o que aqui? Hã? Você não vem adorar a Ele? Sim ou não? E o que você quer com a sua adoração? Que a sua adoração chegue até os céus. Sodoma, perdão, já confundi já. O povo da Torre de Babel, eles tinham como propósito levantar uma torre para alcançar os céus, ok? Nós temos como propósito levantar uma adoração para tocar os céus, sim ou não? Só que tinha um problema. Quando nós olhamos desse ponto, nós falamos, não tem problema nenhum. Eles queriam tocar os céus. E quando nós olhamos dessa forma, não há problema. O problema era porque eles queriam tocar os céus. Era porque eles queriam tocar os céus. O versículo 4 diz: para que nos tornemos conhecidos, o nosso nome seja célebre. Eles queriam levantar uma torre. Eles queriam levantar uma torre que tocasse aos céus, e esse não era o problema. O problema é que eles queriam levantar uma torre que tocasse aos céus para que eles se tornassem conhecidos. Você já vai entender o porquê que eu falei acerca de adoração. E por que nós estamos falando da Torre de Babel? Existia uma mentalidade que predominava no meio desse povo. Uma mentalidade que fizeram eles ter uma só linguagem. Aí você diz, não pastor, é porque eles falavam só uma língua, seja ela qual for. Não, mas a questão não é falar uma só língua. Mas além de falar uma só língua, eles pensavam a mesma coisa. E isso fizeram eles trabalhar em pró da mesma coisa. Como eles pensavam igual. Eles tinham uma maneira de pensar. Isso fez com que eles trabalhassem em prol de algo. Isso fez com que eles construíssem algo. E sabe o que é interessante? Deus olha do céu e diz, vamos descer e confundir eles, porque senão eles não vão conseguir fazer nada, é isso que diz? Vamos descer e confundir eles, porque senão eles vão alcançar o que eles querem. Isso revela o quão é importante ter uma linguagem e um pensamento unânime. E aqui nós encontramos a mentalidade babilônica. Eles diziam querer levantar algo para tocar aos céus,
Mas o valor de tocar aos céus era errado. Eles queriam se tornar conhecidos. E eles caminhavam numa mentalidade babilônica. Qual é o problema de uma mentalidade babilônica? A mentalidade babilônica tem como princípio exaltar o seu eu e o seu ego. O que eles queriam? Levantar uma torre em nome de Deus, mas para que o nome deles fosse conhecido. A mentalidade babilônica tem como princípio exaltar o seu eu. A mentalidade babilônica, se eu estiver caminhando debaixo de uma mentalidade babilônica, eu tenho como princípio exaltar o meu eu, o meu ego. A mentalidade babilônica não tinha Deus como fim, e sim como meio. Um meio para eles alcançarem aquilo que eles queriam. A mentalidade babilônica que eles tinham, não tinha Deus como fim, mas sim como meio. Um meio pelo qual eles iam alcançar aquilo que eles queriam. O propósito não era tornar o nome de Deus célebre ou conhecido. O propósito era fazer com que o nome deles fosse conhecido. Eles usavam o nome de Deus para que a vontade deles fosse estabelecida. Esse é o problema do que aconteceu na Torre de Babel. A mentalidade deles fizeram eles trabalharem por prol de algo que não exaltava o nome de Deus. Quando olhamos para esse povo, encontramos um povo com uma mentalidade que gerava um comportamento fora da realidade que Deus tinha para eles. Quando Deus criou o homem em Gênesis, o que Deus queria? Que o homem fosse independente de Deus, sim ou não? Tudo que Deus queria era ser Deus sobre o homem. Entenda algo. Tudo que Deus quer é ser Deus sobre você. Tudo que Ele quer, com uma mentalidade diferenciada, é ser Pai sobre você. Só que esse povo, com a mentalidade babilônica que eles tinham, eles exaltavam, eles tinham como princípio levantar o seu eu. Esse é um tipo de mentalidade. Quando pensamos e agimos de uma forma diferente do que Deus estabeleceu para nós, é que é Ele no controle, nós estamos permitindo com que um pensamento babilônico nos direcione. Quando nós pensamos de uma forma diferente, que forma diferente? Fora daquilo que Deus tem para nós, como sustento, direção e cuidado. Nós estamos permitindo que o pensamento babilônico tome conta do nosso pensamento. E quando nos movemos dessa forma, nós estamos ignorando aquilo que Deus tem para nós. E por que eu comecei citando alguns exemplos da onde a mentalidade pode nos colocar? Porque às vezes nós estamos falando do reino, almejando o reino, mas nós estamos com uma mentalidade onde o nosso eu fala mais alto. Desde já eu quero que você entenda que isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Se a nossa vida, se as nossas decisões estão fundamentadas no nosso eu, se a sua decisão, se a minha decisão estiver fundamentada no meu eu, seja ela qual for, nós estamos debaixo de uma mentalidade babilônica. Uma mentalidade onde o eu é exaltado, onde o seu ego é exaltado, onde a sua vontade é soberana. Preste bem atenção, existem coisas que eu e você ouvimos quando nós
recebemos a Cristo, quando nós nos convertemos, se assim posso dizer, que elas estão equivocadas. Por exemplo, alguém aqui já ouviu o termo, vem para Deus para Ele te abençoar. Alguém já ouviu esse termo ou não? Alguém vem para Deus para ser abençoado ou não? Sim ou não? Seja sincero, sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Ele não quer simplesmente te abençoar. Ele quer transformar a sua vida. Escute, o que muda? Você começa a caminhar com Cristo, não para que Ele te abençoe, mas sim para que a sua vida seja transformada. E aí eu vou além disso. E aí está o equívoco. Muitos buscam a Deus para que os seus projetos sejam aprovados. Mas a verdade é que temos que buscar a Deus para que os projetos dele se manifestem na nossa vida. Tem alguma coisa a ver isso com a mentalidade babilônica? Não tem. Só que às vezes, essa mentalidade vai entrando de uma forma sutil. E nós começamos a caminhar dizendo, buscar a Deus, dizendo fazer a vontade de Deus, mas tudo que nós estamos querendo é que o nosso nome se torne célebre. Que o nosso nome se torne conhecido, que a nossa vontade seja feita. Quando é que pensamos assim? Às vezes alguns comportamentos nossos revelam isso. Quando você está caminhando com Deus, e você começa a dizer, vai dar certo, Deus, vai dar certo, né? Vai dar certo, vai dar certo, vai, não deu certo. Aí você fala, será que compensa andar com Deus? Também não vou mais para a igreja. Para que orar? Para que buscar Deus? Eu jejuei e não aconteceu. Essa mentalidade é uma mentalidade que o nosso eu, que o nosso ego se torna soberano. Escute. Se nós quisermos acessar o que o reino de Deus de fato tem para nós, nós precisamos permitir com que a nossa mentalidade seja mudada e as nossas prioridades também sejam mudadas. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que a palavra diz que você disse, que você tem, você não deve abrir mão dela. Amém? Só que entenda que acima de todas as coisas, você precisa caminhar debaixo da direção de Deus. Existem coisas que nós queremos. E quando nós formos procurar, se nós procurarmos o porquê nós queremos, às vezes nós não encontramos Deus em nada naquilo que queremos. Só que usamos o nome de Deus e dizemos, em nome de Jesus. Eles estavam usando, a mentalidade babilônica deles permitiam usar o nome de Deus para construir algo para si. Eles estavam usando o nome de Deus. E o que eles queriam de Deus, o que eles queriam era que Deus fosse o meio, não o fim. Essa mentalidade não pode fazer parte da nossa vida. O meu eu e o seu eu no reino de Deus tem um lugar. Alguém conhece esse lugar? Eu já estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo. O meu eu, o seu eu tem um lugar no reino de Deus. E sabe onde ele é? Na cruz do Calvário. É por isso que no reino de Deus, a mentalidade babilônica não tem como se manifestar. Porque no reino de Deus, a vontade dele é soberana. E é debaixo dela que nós caminhamos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11.
Romanos 11. Verso 36. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Glória a Deus. Eita, povo bom de Bíblia. Vamos lá. 11:36. Diz assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Essa aqui é a mentalidade do reino. Porque dele, é porque até o desejo de adorar, a Bíblia diz que vem dele. Amém? Então tudo começa nele. Por meio dele, é porque ele tem que ser o meio por onde as coisas vão acontecer. Porque dele e por ele, por meio dele, nós estamos falando de trajetória. O ponto de partida tem que ser por ele, o meio tem que ser por ele, e acima de tudo, tudo tem que ser para ele. Ele tem que ser o alvo alcançado. Escute, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, ou melhor, através da sua vida, não muda acerca da palavra. Só que tudo o que vai acontecer é o nome de Cristo ser glorificado através do que você fizer. Escute, não tem outro nome a ser erguido ou levantado a não ser o nome de Cristo. Às vezes nós nos confundimos com a mensagem de que, você tem autoridade. Você só tem autoridade porque Ele te deu. Nós só temos autoridade porque Ele nos deu. Não está fundamentado numa mentalidade babilônica, onde o seu eu é mais alto, não. Eu quero que você entenda que em Cristo você pode todas as coisas. E porque Ele está em você, obras maiores você fará. Quando Ele diz obras maiores vocês farão, não estava fundamentado no seu eu. Estava fundamentado naquilo que Ele estava partilhando. Um pouco do eu dele dentro de mim e de você. Resumindo, a gente só está continuando o que Ele começou. Só que, para que o reino possa se manifestar, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Arrancar todo vestígio de pensamento babilônico, onde o nosso eu é erguido. Onde a nossa vontade é levantada. Nós nos confundimos e nos perdemos diante de algumas coisas que vão acontecendo. Não permita com que uma mentalidade babilônica tome a sua maneira de pensar e muito menos o seu coração. Não deixe com que o seu eu, com que o seu ego seja maior que a vontade de Deus. Porque os planos e os projetos de Deus são maiores que os seus. Não se engane. Não se engane, às vezes nós nos perdemos em coisas pequenas. Quantos aqui trabalham fora, gente? Só para me saber. Glória a Deus. Quem aqui às vezes chega de quarta-feira, cansado que só? Levanta a mão, só para saber, porque eu também chego, tem dia. Gente, tem dia que eu chego em casa, é tempo de jogar uma aguinha no sovaco assim, ó, e correr para o culto. Pastor, e aí? Faltar não tem problema nenhum. Verdade, gente, não tem, não está ligado à obrigação, e você seja livre. Mas isso está ligado à prioridade. Pastor, o que você está querendo dizer? Se nós permitirmos que o nosso eu fale mais alto, você vai dizer, não, está de boa, Deus me entende, eu estou cansado, hoje não vai dar.
Mas se você conseguir entender que o preço que ele pagou foi muito maior que o seu, você tem motivo para vir, sim ou não? É a nossa forma de pensar que nos faz agir de uma forma errada. E uma vez o meu pastor falou uma coisa para mim que até hoje eu não esqueço. Assim como fui ensinado, vos ensino. Quando você trabalha 7, 8, 10 horas por dia, para quem que você está trabalhando? Para quem, gente? Para quem? Para você. Não é a igreja que recebe seu salário. E quando chega a hora de vir ao culto, eu entendo que você está vindo cultuar a Deus. Pelo menos eu entendo. Eu creio que você não vê isso aqui como uma religião. Amém? E resumindo, você trabalha o dia todo para você, se cansa fazendo o que é para você. Mas quando chega diante de Deus, você diz que está cansado. A minha pergunta para você é: o que Deus tem a ver com isso? Pastor, nossa, isso é duro de ouvir, foi para mim também. Só que isso me fez pensar de uma forma diferente. E sabe o que já aconteceu? Uma vez eu me envolvi num acidente. E não tinha ônibus, era num domingo e não tinha ônibus para vir embora. E foi. E eu falei, eu preciso ir embora. Eu cheguei na estação, era 5:45, se eu não me engano. Fui em casa, corri, tomei banho, cheguei em cima do horário. A hora que eu cheguei lá, o pastor olhou para mim e falou: o que você está fazendo aqui? Você é doido? Falei, sou. Falei, ficar lá não ia resolver nada. Ficar em casa também não ia resolver. Então eu prefiro vir aqui e reconhecer aquilo que Ele fez por mim. A nossa forma de pensar nos permite acessar lugares diferentes e desfrutar de uma dimensão diferenciada. Só que enquanto nós ficamos pensando que tudo é justificável, baseado no nosso eu, não porque eu estou cansado, não porque eu não posso, não, escute, você pode todas as coisas, em Cristo você pode, até vencer o seu cansaço. E te digo mais, se você vir, você vai tomar uma que vai te deixar doidão. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles sobem, não é isso? Como águias, e têm as suas forças renovadas. Só que isso precisa sair da teoria. Escute, eu não estou julgando ninguém, entenda isso. Porque há momentos que não tem como vir mesmo. Eu já tive momentos que não tive. Às vezes estava com situações na empresa que não tinha como deixar lá as pessoas, não tem. E Deus não vai descer o porrete na sua cabeça por isso. Mas o que eu quero que nós entendamos e que nós olhemos para a nossa forma de pensar e consigamos discernir se nós temos caminhado debaixo de uma mentalidade onde o reino é a nossa prioridade e motivação, ou se o nosso eu é a nossa prioridade e motivação. Não tem como acessar o reino de Deus com uma mentalidade babilônica. Não tem como influenciar uma geração com uma mentalidade babilônica, porque a única coisa que pode influenciar e transformar essa geração chama-se a mente de Cristo. E se eu e você pensarmos como Cristo pensa, essa geração vai ser transformada. Não permita com que a mentalidade babilônica te prenda. Saiamos deste lugar. Deixamos apenas de tocar guitarra e nos tornemos um ministro. E quando você abrir a boca, como a Carol abriu ontem para ser um ministro, você vai ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Só que você só acessa esse lugar se a sua forma de pensar for transformada, se a minha forma de pensar for transformada.
Vamos continuar, senão a gente não encerra. Gênesis 19, abra a Bíblia, por favor. Escute, um cristão precisa entender que a igreja não é o reino de Deus, amém? Mas ela faz parte, ok? A igreja não é o reino de Deus, a totalidade não, mas ela faz parte. Gênesis 19, verso 1 diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra. E lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não passaremos a noite. Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta e fechou-a atrás de si. Só até aqui. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Amém? Quem era Ló, gente? Olha, bem assim. Ele era sobrinho de Abraão. Ló tinha ouvido falar sobre Deus já, sim ou não? Sim ou não? E ele estava numa cidade onde a mentalidade dessa cidade era promíscua. Uma mentalidade predominava sobre Sodoma. Uma mentalidade sodomita tem como princípio exaltar a carnalidade. Uma mentalidade sodomita tem como princípio exaltar a carnalidade. Escute. Eles queriam pegar um ser celestial e queriam se envolver intimamente com eles. Eles queriam pegar o que era espiritual e se envolver de uma forma carnal. Quando nós temos uma mentalidade sodomita, nós pegamos o que é espiritual e queremos desenvolver de uma forma carnal. Não na proporção que aqueles homens estavam querendo viver. Mas todas as vezes que nós pegamos o que é santo e queremos tornar aquilo profano, nós estamos permitindo com que uma mentalidade sodomita se manifeste. E de fato algo estava sendo gerado. Porque o que era pecado para esse povo estava deixando de ser pecado. É por isso que Deus olhou de lá e falou: não vai ter mais jeito. Vamos ler o versículo 30. Veja só como uma mentalidade estava sendo gerada lá. Diz assim: Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra
que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho e deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Verso 33. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando, a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse. Nem quando ele se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. E entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. Até aí a gente vai ler. Deixa eu te dar um detalhe sobre essas moças. Até o momento elas eram duas virgens. Elas não tinham tido intimidade com nenhum homem. Ok? Da onde que elas tiraram esse pensamento de se deitar com o pai? Onde que elas aprenderam essa promiscuidade? Na onde? Em Sodoma. Elas não tinham tido nenhum relacionamento. Mas como existia uma mentalidade em Sodoma, elas aprenderam essa mentalidade. E quando elas chegaram diante de uma circunstância que elas não viam resposta para o amanhã, elas responderam de uma forma carnal. A mentalidade sodomita nos faz, diante das circunstâncias, respondemos de uma forma carnal. Você diz assim: agora não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais o que fazer, não tem para onde percorrer. E assim, em algumas circunstâncias, agimos de uma forma carnal. Porque a mentalidade sodomita nos faz agir de uma forma carnal. Quando você chegar diante de uma circunstância, a sua forma de pensar vai ser revelada através da sua atitude. A mentalidade que te domina, que te influencia, vai te fazer agir. O que elas tinham aprendido em Sodoma, naquele momento se manifestou. Se deitar com o pai não era algo lícito. Mas elas tinham aprendido que tudo era normal. A mentalidade sodomita faz isso. Nos faz olhar para algumas circunstâncias e, ao invés de esperar uma direção de Deus, nós queremos dar uma resposta, nem que seja carnal. Pastor, o que é carnal? Nem sempre é ser promíscuo, mas agir pelo seu senso de justiça e humano. O que eu quero que nós entendamos, e nós vamos falar do último agora um pouco acerca do reino de Deus. Nós de fato temos falado acerca do reino de Deus, e é Ele que nós queremos manifestar, amém? Só que para isso, a nossa maneira de pensar tem que mudar. Porque se a nossa forma de pensar mudar, as nossas atitudes vão mudar. A nossa forma de pensar mudando, as nossas atitudes vão mudar. Não tem como Deus fazer algo se a sua forma de pensar é limitada. Não adianta nós subirmos aqui e ministrarmos dizendo que você é filho de Deus, que você está livre do passado, e você continuar acreditando que o passado tem influência na sua vida. Escute, o que elas fizeram foi exatamente isso, o que elas aprenderam no passado, a forma de pensar, opa, cabe aqui, ó. Aquilo que Cristo fez apagou o seu passado. O que talvez funcionou lá atrás, hoje não funciona mais. O que você fez do seu jeito e talvez até deu resultado, hoje Deus quer que seja do jeito dele. E é exatamente isso que nós precisamos permitir com que desenvolva
que se desenvolva a nossa forma de pensar. Quando nós caminhamos com Cristo, nós precisamos entender que o controle é dele, não nosso. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Verso 25. Quem achou, diga amém. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Vamos ler de novo, gente. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. A mentalidade do reino de Deus. A mentalidade do reino de Deus tem como propósito exaltar a Cristo e colocá-lo no centro de todas as coisas. É essa mentalidade que nós precisamos desenvolver. Esse texto diz que aquele que perder a sua vida vai achar, não é isso? Escute. Perceba que o reino de Deus não está ligado ao nosso eu, por mais que Ele vai fazer através de nós. Existem versículos que as pessoas querem explicar teologicamente, mas não existem outra explicação. Mateus 6, capítulo 6, verso 33, você não precisa abrir. Eu tenho certeza que tem gente que vai dizer de cor aqui. Quem sabe de cor pode me dizer. Qual que é, gente? 6,33. Buscai, primeiro lugar, o reino. Nós estamos falando de prioridade. Pastor, quando é que eu penso de acordo com o reino? Quando o reino se torna uma prioridade na sua vida. Quando aquilo que você tem para dar como resposta para Deus se torna uma prioridade na sua vida. Quando o que Deus tem para você, o que Deus te chamou para você, mexe com os planos e projetos da sua vida. Quando o que Deus tem para você mexe com o seu sono, mexe com o seu bolso, mexe com o seu estilo de vida, isso chama-se reino de Deus. Só que não é isso que foi pregado para nós, não. Vem, que eu vou te abençoar. Mas a verdade é que o reino diz: vem, eu vou te transformar e a minha vontade vai se cumprir na sua vida. Isso não quer dizer que você vai viver em escassez, não. Isso não quer dizer que você não vai ter nada que você deseja, não é isso. Isso quer dizer que nada disso toma o lugar de Deus na sua vida, porque dele é a primacia de tudo. É esse lugar, é esta forma de pensar que nós precisamos buscar e perseguir todos os dias. Quando a Bíblia diz em Romanos 12, acerca de mudança de mentalidade, renovar a vossa mente, é você deixar a sua forma, eu deixar a minha forma de pensar, seja ela sodomita, seja ela babilônica, e decidamos pensar como o reino de Deus estabeleceu. Que a nossa forma de pensar seja como Ele quer que pensemos. Permitir com que a sua vida seja mudada. Sabe, eu quero falar algo rápido. Quando surgiu a oportunidade de comprar um terreno em outra cidade, sabe quais foram os cálculos que eu fiz? Se eu conseguiria desenvolver o que eu desenvolvo aqui morando em outra cidade. Pastor, o senhor tinha um sonho de ter uma casa? Deus já tinha me dado uma, mas eu já queria outra. Mas eu não queria isso a qualquer custo. Por quê? O que eu tenho como projeto não pode parar o que Deus tem para mim.
Sabe por quê? Não existe nada que você construa aqui que justifique aquilo que você não construiu no reino dos céus. Nós viemos de registro. Quando nós acabamos a casa, sei lá, tinha poucos meses, a casa bonitinha dentro. Quando eu mudei para casa, tinha 2 cômodos da casa que estava no barro. Não tinha reboco dentro, não tinha nada. Já era a coisa mais linda para nós, porque era a nossa casa. Aí nós terminamos a casa. Depois de poucos meses que terminamos a casa, Deus falou, agora é hora de vocês voltarem. Você sabia que uma casa não pôde parar aquilo que Deus tinha para nós aqui? Escute, eu não estou me colocando num lugar melhor que ninguém aqui. Eu só quero que você entenda que quando o reino se torna uma verdade na sua vida, quando Cristo entra na sua vida, Ele muda os valores. E você começa a entender que o que de fato tem valor é fazer a vontade dEle. Viemos embora, deixamos lá. E quando apareceu um terreno em outra cidade, nós fomos fazer cálculos para ver se nós conseguiríamos nos manter fazendo tudo da mesma forma aqui. Porque nós cremos que esse é o lugar que Deus nos estabeleceu. Nós cremos que essa é a nossa casa. Então, eu não tinha projeto nenhum de mudar. Resumindo, todos os nossos projetos começaram a girar em torno daquilo que nós entendemos que Deus tem para nós. Esse é o evangelho que nós temos que buscar viver. O evangelho que tem o poder, seja por poder ou seja por amor, seja o que for, de mexer com as suas prioridades, com seus projetos, de mudar a sua forma de pensar, de mudar o seu comportamento, de mudar coisas que você gosta ou não gosta. Nem tudo a gente gosta, gente. Só que se for pelo reino a gente faz. E a obrigação não, eu só faço, eu só me movo debaixo de amor. Só que existem coisas que eu não gostava, que eu aprendi a amar, porque eu entendi que é o que o reino ama. Escute, o reino dos céus é como uma pérola de maior valor. O que eu e você temos que ter de maior valor é o reino dos céus. Quando nós olhamos alguns textos, a própria oração de Jesus, ele diz que seja feita a sua, que venha o seu. Está claro, está explícito. Jesus, nos momentos de agonia dele, existe uma oração que ele fez. O que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele está querendo dizer, ó, eu até não queria, mas que em tudo seja feita a sua vontade. No reino dos céus, não é a minha vontade que predomina o meu ego, não é a minha carnalidade, mas sim a vontade dele. E é nesse lugar que Cristo nos chamou para viver. É nesse lugar que Cristo nos chamou para viver. Pastor, eu posso viver de outra forma? Pode. Só que esse não é o reino de Deus. Sabe o que acontece no reino dos céus? Os valores são inversos. Quando você, no mundo físico que nós vivemos aqui, natural, quando você se matricula numa faculdade de advocacia, você é um advogado, sim ou não? Você precisa estudar. Não é isso? Para que você depois faça a prova da OAB ainda e, se passar, se torne um advogado, certo? O reino dos céus é o contrário. A partir do momento que você recebe a Cristo e você crê na declaração que foi feita na cruz do Calvário, naquele momento você se torna filho. E depois você vai manifestando essa verdade dia a dia. Se fosse uma faculdade, a hora que você se matriculasse, você já se tornaria advogado. E no meio do caminho você ia aprender a ser advogado. É assim que funciona o reino dos céus. Para quem é casado aí, segue outro exemplo.
Quando você se casa, o padre, o pastor, ou até o juiz, ele vai dizer que nós, no meu caso, eu e minha esposa, nós nos tornamos marido e mulher, certo? Quando a pessoa se casa, o homem já sabe ser marido, sim ou não? Sim ou não? A mulher já sabe ser esposa ou não? Não. Gente, a gente lida com cada situação. E já tiveram que lidar com cada situação nossa também. Porque é difícil, né, esse processo. Só que o tempo vai passando, você vai aprendendo o que é ser marido e as mulheres o que é ser esposa. Só que você começa a viver o casamento partindo da declaração que foi dada, não é isso? Eu vos declaro marido e mulher. Escute, quando é que você começa a se tornar filho? Quando você crê na declaração e começa a viver baseado nela. O restante Ele vai te ensinar. Ele vai te direcionar. Primeiro você se torna e depois você faz. É diferente uma faculdade. Você faz a faculdade e depois se torna. No reino dos céus você se torna e depois você faz. Pastor, então o que eu preciso para ser filho? Você precisa crer na cruz do Calvário que declarou: você é meu filho amado. E quando você se manifesta, ou melhor, começa a agir baseado nessa verdade, a verdade do reino começa a se manifestar através de você. Porque você começa a agir baseado naquilo que você é, que você entendeu que você é. Escute, você é filho de Deus. Você faz parte do reino de Deus. A autoridade do reino dos céus está em você. Então pensamentos babilônicos ou sodomitas não fazem parte da sua vida. Mas talvez eles queiram fazer parte. Essa é a noite que a verdade que liberta alcançou a sua vida e você será livre de todo pensamento sodomita, de todo pensamento ligado à Torre de Babel, para que a verdade do reino se manifeste. Se coloque de pé, vamos orar. Escute, não é um pensamento positivo que faz a diferença, mas é pensar como Deus pensa. Pastor, como saber como Deus pensa? A palavra dele revela os seus pensamentos. Pastor, como agir diante de algumas circunstâncias? Como a palavra diz. Eu sei que tem circunstâncias que o pensamento sodomita quer tomar conta do nosso coração. O pensamento babilônico quer tomar conta do nosso coração. Você quer ver uma situação? Quando alguém te faz mal, quem é que deve pedir perdão? Quem, gente? Quem? Quem fez o mal? Não, onde está isso na Bíblia? Essa resposta está fundamentada num pensamento babilônico, onde o seu eu fala mais alto. A Bíblia diz simplesmente perdoa, ele não pergunta quem estava errado. Você está entendendo? Como existem circunstâncias que nós somos desafiados a pensar como o reino, e às vezes somos reprovados porque pensamos diferente do reino. Mas o que eu quero que nós entendamos é que você pode sim manifestar o reino aonde você estiver. Só permita com que a sua mentalidade seja mudada. Ele não vai te fazer filho, ele já te fez filho. Você já é, isso é uma realidade. Você só precisa pensar como filho. Ele não vai te levar para um reino, você já está no reino, você só precisa pensar como rei.
Você só precisa agir como um rei. Abra o seu coração para Deus. Feche os seus olhos e fale com Ele nessa noite. Diga: Espírito Santo, muda a minha forma de pensar. Tira todo o pensamento babilônico do nosso meio, todo o pensamento sodomita, todo sofisma, todo argumento. Espírito Santo de Deus, nós abrimos mão de um pensamento antigo, de um pensamento fundamentado no nosso ego, para que os seus pensamentos se manifestem, porque sabemos bem que os seus pensamentos são maiores que os meus. Os seus pensamentos, os seus projetos. Se abra para isso nessa noite e diga: Jesus, eu abro mão da minha cultura. Lá em Sodoma eles tinham recebido uma cultura, mas escute, existe uma cultura, a cultura dos céus. É ela que precisa se manifestar. Só preste atenção. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado de qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou,
Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Escute, sabe por que o reino ainda não foi estabelecido dentro da igreja? Porque na igreja existem formas de pensar, às vezes babilônicas, às vezes sodomitas, entre idens. Só que eu tenho convicção, quando a igreja pensar a mesma coisa, quando a igreja tiver só um alvo, as obras do inferno não resistirão. E é isso que Deus tem para mim e para você, uma maneira de pensar. Assim como o povo na Torre de Babel pensava e falava a mesma coisa, não existia nada que podia parar. Escute, se nós pensarmos como o reino pensa, nós não teremos probleminhas entre nós, porque o reino não permite isso. Se nós pensarmos como o reino pensa, o do nosso lado sempre é maior que nós. Quando nós pensarmos como o reino pensa, o nosso eu não vai ter mais espaço. E é isso que nós temos que desejar, é isso que nós temos que buscar, porque é assim que o reino dos céus há de se manifestar aqui na terra. Que venha o seu reino, que venha a sua cultura. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça agora. Comece a orar agora pela sua forma de pensar. Antes que eu ore, ore você. Senhor, eu oro pela sua igreja nessa noite. Eu declaro todo bloqueio, todo pensamento medíocre, todo pensamento miserável, seja arrancado agora do seu povo em nome de Jesus. Espírito Santo, eu declaro a maneira de cada um sendo transformada pelo poder que há em ti. Eu declaro literalmente os pensamentos dos céus tomando conta dos pensamentos dos seus filhos, e consequentemente o coração de cada um de nós sendo transformado, os valores, as prioridades sendo transformadas agora. Espírito Santo, e com essa transformação eu declaro um novo nível de unção. Eu declaro o poder e a autoridade dos céus se manifestando. Eu declaro hoje os olhos dos seus filhos sendo abertos, porque quando a nossa forma de pensar é mudada, nós vemos novos horizontes. Escute, novos horizontes estão sendo abertos agora. Deus está abrindo seus olhos. Eu profetizo as escamas dos seus olhos agora sendo derrubadas agora. E aquilo que você muitas vezes declarou incapaz, hoje o Espírito Santo te faz ver, se ver neste lugar, porque a sua mentalidade é transformada. Que o Espírito Santo te dê projetos e sonhos. Volte a sonhar novamente. Não bloqueie os pensamentos dos céus.
volte a sonhar novamente. Eu declaro que toda frustração caia por terra. Tudo aquilo que te impedia de fazer projetos para o amanhã, relacionados àquilo que Deus tem, hoje eu declaro toda frustração sendo quebrada agora, sendo curada em nome de Jesus. Você é livre, você é livre, você é livre. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Comece a orar em outras línguas por alguns instantes. Deixa o Espírito edificar a sua fé. Esconda-me em ti. Edifica a nossa fé. Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti. Vamos, ore em outra língua. Ore em outras línguas. Crie raiz nessa verdade agora. Vamos, crie raiz nessa verdade pela fé. O que tu queres de nós? O que tu queres de nós? Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. O que tu queres de mim? O que tu queres de mim, Jesus? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim, Senhor? O que tu queres de mim? O que tu queres de mim, Senhor? Se você tem coragem, diga isso a Ele. Espere Ele te responder.